Nós já explicamos aqui na Record News o Pix criado pelo Banco Central, que deve modernizar as transferências de dinheiro ainda este ano. Agora vamos falar sobre outra mudança, o Open Banking, que promete uma revolução na forma de como bancos e clientes se relacionam. Quem explica melhor para a gente é o Silas de Souza César, professor do curso de Economia da FAP. Boa tarde, Silas. Como é que vai ser esse compartilhamento de dados dos clientes entre os bancos? Boa tarde aos ouvintes e telespectadores da Rede Record. Na prática, isso vai ser uma plataforma que vai oferecer aos clientes dos bancos muito mais possibilidades das que ele tem hoje. Eu gosto de comparar essa nova frente, essa nova proposta, como você comer num restaurante comum e numa churrascaria. Num restaurante à la carte comum, você fica sentado e é sujeito àquele cardápio que já existe pré-estabelecido. Numa churrascaria, você fica na mesa e diversas opções de pratos é servido para você, com uma diferença. É como se você tivesse, ao invés de sentado num restaurante, sentado numa praça de alimentação de shopping, onde todos os restaurantes da praça te passam opções de serviço, de produtos. Então, é uma plataforma, você estará com a sua conta na plataforma e não exatamente no banco, e todos os demais bancos, financeiras, empresas do setor financeiro, através desses dados que estarão lá expostos desde que você autorize, poderão te oferecer produtos de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua necessidade e assim por diante. Então é bom frisar que os bancos não vão poder compartilhar esses dados se o cliente não autorizar, né? De forma alguma. O cliente pode manter o tipo de relacionamento que ele tem com o banco dele hoje, mas ele pode, se ele se sentir seguro com isso, abrir esses dados. Então ele sai da plataforma exclusiva daquele banco e passa para o que a gente chama de plataforma integrada, né? É uma plataforma que conversa com todas as demais plataformas dos outros bancos, das fintechs, das financeiras, e aí esse cliente ele é, digamos, bombardeado de ofertas de outros produtos, o que faz com que o preço desses produtos para ele caia. As condições de contratação melhorem, porque em vez de um único banco exclusivo oferecendo aquilo, haverão diversos outros concorrendo entre si para poder alcançar e sensibilizar o bolso desse cliente. Então, essa seria a principal vantagem, né? A gente ter mais informação sobre diversos produtos e serviços e poder comparar as taxas e os valores cobrados entre eles, entre os bancos? Sem dúvida, é uma grande vantagem porque como os bancos estarão concorrendo de uma maneira que não se consegue através dos sistemas fechados, naturalmente os preços dos serviços, as condições dos serviços já serão mais vantajosas. À medida que essa concorrência aumente, o cliente vai se sentir mais empoderado, porque ele vai ter condição de contratar o serviço que seja melhor para ele, né? É um caso clássico de concorrência melhorando o atendimento, melhorando a qualidade do produto final para o consumidor. Agora, muita gente se preocupa em relação aos dados, né, que circulam online. Como é que deve ser a fiscalização, né, para que esses dados acabem indo parar em um lugar errado? Isso preocupa muita gente. Claro, a segurança no sistema financeiro é uma questão desde que os bancos foram inventados lá em Veneza. Então, existe o risco de cyberataques, essas coisas, mas eu te diria que o setor financeiro é um dos setores mais protegidos contra a invasão de crackers, de hackers, etc. É a mesma coisa que dizer, a mesma coisa não é, mas a gente pode fazer uma analogia em uma escala um pouco reduzida, que é o seguinte: se você for a um banco, existe o risco de, no tempo em que você estiver lá, ele ser assaltado, ok? Então, é mais ou menos comparável com isso. Existe algum risco. Supor que esse risco seja inviabilizante do negócio, eu não vou fazer negócio nessa plataforma porque eu tenho medo. Os riscos são mais ou menos equivalentes, não é para tanto. E ainda porque o que se espera é que os principais bancos, os principais
agentes do sistema financeiro, apesar deles não estarem completamente confortáveis com essas novas tecnologias, porque eles têm posições super consolidadas hoje, esses bancos estão em melhor condições de oferecer esses serviços. Eles são mais confiáveis, as pessoas já conhecem aquelas marcas, já os têm por referência. Então, o que se espera é que, apesar de haver alguma resistência, esses bancos maiores acabarão sendo os principais agentes dessas plataformas. Mas não serão os únicos, né? O que já é algo bem interessante se a gente for pensar o setor como um todo. Sim, com relação à implementação e também aos prazos, né? Como é que tudo isso vai acontecer? Então, o Banco Central anunciou o princípio dessa plataforma agora para 2020. Inclusive, a ideia não é chamar Open Banking, mas Open Finance. Por conta da pandemia, tudo parou e isso também foi prorrogado. O Banco Central anuncia que até dezembro vai fazer algum anúncio, algum outro piloto. Já existe no Brasil uma plataforma pequena no Banco do Brasil, atuando com Open Banking, mas ainda é pequeno e é voltado para um público muito específico, que é o das pessoas jurídicas, que é o das empresas, né? Então, eu não saberia dizer se existe um cronograma estabelecido, fixo. O que existe são protocolos de intenções, por enquanto. No mundo, né, onde já tem o Open Banking estabelecido, e como que é a experiência, né, desse sistema em outros países? Olha, na Europa, em nenhum lugar ele está funcionando a pleno vapor. Então, se imaginou-se que seria algo super fácil, mas existe relutância dos próprios clientes em abrir esses dados, né? Existe muita informação de que dados abertos seriam perigosos e os próprios grandes bancos, eles resistem. Por quê? Porque eles têm a posição deles consolidadas, como eu te falei. Então, a Europa, alguns países menores da Europa estão fazendo isso, a Inglaterra tem um pouco, mas não existe isso em larga escala ainda para que se diga, olha, o modelo 100% otimizado, está funcionando. O mundo está fazendo isso razoavelmente junto. Antigamente, a gente pode fazer uma comparação rápida com filmes, né? Então, Hollywood lançava um filme nos Estados Unidos, depois na Europa e depois no resto do mundo. Hoje, isso é simultâneo. Então, essas mudanças, razoavelmente, né? Não vou dizer que é totalmente simultânea, mas elas tendem a ser simultâneas também. Elas vão acontecendo mais ou menos conjuntamente ao redor do mundo. Professor, agora durante a pandemia a gente viu que muitas pessoas não tinham sequer a documentação necessária e nem conta em banco para receber os benefícios do governo, né? Como que o Open Banking pode ajudar essas pessoas, né? Olha, isso deve facilitar um pouco a vida desses clientes desbancarizados. O Brasil tem uma realidade econômica um pouco diferente de outros países, que é uma informalidade muito grande. Então, muitas pessoas que possuem renda, elas teriam acesso, em função de sua renda, a um sistema financeiro, ao sistema bancário, mas, dado a informalidade, por não conseguir comprovar essa renda, às vezes por não ter um documento um comprovante de residência do tipo que o banco aceita, eles acabam tendo dificuldade. Com esse sistema, algumas operações bancárias não prescindem tanto dessas informações. Então, o que pode acontecer? Isso pode facilitar. Alguns clientes que têm conta corrente, mas não conseguem ter crédito, não conseguem comprovar renda, os dados em si fornecerão informações suficientes para que esses algoritmos, para que esses bancos ofereçam produtos. Então, o que se espera é uma crescente oferta de produtos até para esses clientes com o cadastro, digamos, incompleto. Ok? Agora, a gente não pode supor que isso vá resolver o problema dos clientes desbancarizados. Uma parte da população realmente tem renda insuficiente para ser atrativa para uma instituição financeira. Então, a gente vai melhorar um pouco a condição de um público que está prestes a entrar ou já está dentro do sistema sem muitos produtos, mas não vamos conseguir colocar um grande contingente de quem não está no sistema para dentro dele. Isso continua sendo um problema social e sem muita ação de política pública voltada para resolver, pelo menos é o que se vê no curto prazo. Sim, professor, muito obrigada pela participação aqui no Hora News e também obrigada pelas informações. Pois não, eu que agradeço.